Então, assim, isso quer dizer que você não necessariamente você é obrigado a cobrar o valor que esteja lá na tabela, tá? Eu vou mostrar vários serviços, né, e quanto que você pode cobrar em cada um deles, mas também, claro que se você, dependendo aí dos seus custos, né, do seu trabalho, enfim, do valor que você tem a entregar para o cliente, você pode, claro, cobrar um valor maior, né, ou até mesmo se você quiser achar por bem cobrar um valor menor, né, por qualquer motivo que seja, você não necessariamente é obrigado a cobrar o valor que esteja nessa tabela, é uma tabela de referência, tá? Eu, por exemplo, já teve serviços nessa tabela em que eu cobrei, em uma determinada ocasião, eu cobrei um valor que estava bem acima da tabela, né? E eu entreguei um bom serviço para o cliente, ele ficou contente, né? Não, nem chiou, pagou tudo que tinha que pagar, tudo certinho. E esse mesmo serviço, numa outra ocasião, por questões ali de que eu achei que eu poderia cobrar menos, eu cobrei um valor menor do que estava na tabela, né? Porque nessa segunda ocasião, o cliente, ele entrou ali com uma série de benefícios, suporte, mão de obra, um determinado serviço em que eu tive uma escala menor de custos, então aquilo me proporcionou poder cobrar um valor menor, tá? Ou seja, você tem essa referência dessa tabela que eu vou mostrar aqui para você, mas ela é uma referência, tá? Então, você pode utilizar essa tabela como parâmetro de mercado para saber mais ou menos quanto que você pode cobrar, ou mais ou menos quanto que os seus colegas estão cobrando, quanto os clientes estão pagando, tá? E assim por diante, tá? Pelo que me consta, essa tabela de referência da associação, né, aqui da AMEF, pelo que me consta, ela serve como base para casos de perícia. Por exemplo, no caso de perícia judicial, o perito ele tem que elaborar um laudo técnico, e esse laudo ele vai passar ali ele vai ser como peça técnica de um processo judicial. Aí sim, nesses casos, o perito ele usa essa tabela como embasamento, né? Mas para uma questão aí de mercado, de maneira geral, você não necessariamente é obrigado a cobrar esse valor, tá bom? Então, primeiramente, né, vamos deixar bem pontuado aqui, tá? Por que que é importante você saber o que você tem que cobrar, né? Porque isso, como eu disse, isso vai ser uma referência, né? Você vai conseguir se basear quanto que você pode cobrar, quanto que você pode ter de lucro, né? Quanto que os seus, porventura, concorrentes ou colegas estejam cobrando na praça. Então, por isso que é importante você cobrar, tá? Aliás, por isso que é importante você saber quanto cobrar, né? Imagina você que presta serviço, você chega, faz um determinado orçamento para um cliente sobre um serviço, e aí você verifica que aquele valor que você está cobrando, ele está muito fora do padrão de mercado, né? Isso é errado, você cobrar aquele valor? Não, não é errado, mas você vai ter um trabalho a mais para explicar para o seu cliente o porquê que você está cobrando aquele determinado valor, né? Por outro lado, se você já tiver essa tabela como referência, você pode se basear nela para determinar quanto que vale o seu serviço, tá?